Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouco sobre perfeição moral ou homem de bem, que é o mesmo, trata-se do mesmo assunto. Então nós vamos explorar um pouco esse assunto hoje, com base nas obras de Allan Kardec da doutrina espírita. Inicialmente, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer por esta reencarnação, por todas as bênçãos recebidas. E vamos elevando o nosso pensamento, rogando auxílio do plano maior, do nosso mentor individual, para que possamos absorver tudo aquilo que iremos conversar aqui hoje, que possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, e que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos, nesse momento, como nós falamos então, conversar um pouquinho sobre homem de bem. O que é homem de bem ou perfeição moral, tá? Nós temos alguns slides que nós vamos utilizar aqui para auxiliar nesse estudo. Então está aí, perfeição moral, à luz da doutrina espírita. Vamos entender um pouquinho o que é perfeição moral. O que caracteriza quando nós falamos em perfeição moral? O que isso significa para nós? Perfeição moral se baseia na caridade mais desinteressada, espontânea, sem que tenha que lutar com nenhum sentimento contrário. As ações aparentam serem fáceis. O bem torna-se um hábito para quem assim age. Então, quando nós falamos em perfeição moral, nós estamos nos referindo a uma pessoa que age pelo bem, que age através do bem pelo bem, uma pessoa que só vê o bem na vida. E tudo que ela olha, ela só vê o bem, sejam situações positivas ou não, tá? Então é uma caridade desinteressada, é aquela vontade de fazer o bem sem nenhum interesse por trás. Ela é espontânea, que não tem nenhum sentimento contrário. Ela faz o bem porque aquilo é inato, aquilo está dentro dela. Aí o Bezerra de Menezes nos diz assim: a perfeição, ela não é um apostolado de um dia, e sim dos milênios, e cada mente traz consigo as marcas da própria ação de ontem e de hoje, determinando por si mesma o cárcere ou a libertação de amanhã. Então a perfeição, ela é uma sequência de vivências que nós vamos tendo ao longo das nossas várias reencarnações, para que um dia nós possamos agir como está dito acima, de praticar o bem de forma desinteressada, de praticar a caridade de forma desinteressada, de maneira espontânea, algo que é inato a cada um de nós. Isso está dentro de todos nós. Todos nós temos essa tendência ou esse caminho a seguir para a prática do bem, com base naquilo que Jesus nos ensinou. Mas aí, as nossas escolhas, né, vão fazendo com que nós vamos trilhando caminhos aí mais ou menos longos, né, conforme as decisões e conforme as experiências pelos quais nós passamos. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta lá, a pergunta 918, o Allan Kardec perguntou assim: por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita, o progresso real? E a resposta:
O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, o espírito segue. Então, o homem de bem, né? Como se reconhecer o bem real, né? O progresso real. Então, o espírito segue a lei de Deus e nada mais é do que a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando a pessoa atinge esse nível, atinge essa evolução de praticar a lei de Deus na sua essência, praticar a lei de Deus espontaneamente, de maneira como se aquilo como se aquilo fizesse parte dela, da existência dela, e de fato faz, não é? De fato faz, porém, como nós falamos, né? As nossas escolhas, as nossas decisões, às vezes nos desviam desse caminho. Porém, quando nós praticamos essa lei na sua íntegra, e quando nós temos a visão, né, da vida espiritual, aí sim nós provamos o nosso progresso real. Ou seja, nós entendemos que nós estamos aqui apenas de passagem, que nós não somos daqui e que a nossa verdadeira morada é na pátria espiritual. Então, nós, nesse momento, estamos vivenciando uma reencarnação, uma experiência humana, para que nós possamos melhorar, aprender e evoluir. Então, quando nós entendemos que nós estamos aqui apenas de passagem, apenas para evoluir, para aprender, e nesse processo, claro, ajudar, auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, quando nós compreendemos isso e praticamos a lei de Deus, aí sim nós estamos trilhando o caminho do progresso real. E aí, no livro dos Espíritos também, ele diz, né, as características do homem de bem. Então, tem lá uma série de características, interroga sua consciência sobre os atos realizados, ele faz uma avaliação do seu dia, daquilo que ele fez, se o que ele fez foi bom, prejudicou alguém. Então, ele faz uma análise, ele interroga a sua consciência sobre o que ele faz. Não é autopunição nem autocrítica, tá, gente? É uma análise consciente de tudo aquilo que nós estamos realizando, no intuito de verificar se tudo que nós estamos realizando está de acordo com a lei de Deus ou não. E nessa interrogação, nessa análise, ele se pergunta se violou a lei de Deus, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia ter feito e se ninguém tem nada a se lamentar dele. Então é uma autoanálise assim bem profunda, que não é só olhar o que nós fizemos. Então olhar assim, nós seguimos de fato a lei de Deus, nós não praticamos o mal em nenhum momento, nós fizemos todo o bem que nós podíamos fazer naquele dia, naquele momento. Alguém tem algo a reclamar de nós? Então nós vamos percebendo que para ser um homem de bem são necessárias muitas conquistas, são necessárias várias conquistas ao longo das nossas reencarnações para que nós possamos um dia chegar e falar, né, ou se posicionar como um homem de bem aqui na Terra. Enfim, se ele fez a outra em tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem, ou seja, tudo que eu fiz, tudo aquilo, todas as decisões que eu tomei, todas as coisas que eu fiz naquele dia, eu gostaria que aquilo fosse feito para mim. Então, é essa a pergunta que ele faz quando ele analisa a sua consciência. E aí Jesus nos disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Nisso se resume toda a lei, né? Nos disse Jesus. Então, realmente, se nós seguirmos esse mandamento aqui, nós vamos, de fato, caminhar para sermos homens de bem ou mulheres de bem. Continuando, características do homem de bem. O homem de bem é cheio de sentimento, de caridade, de amor. Ele faz o bem pelo bem e não espera nada em troca, como nós falamos lá no início. Ele é bom, humano e benevolente. Ele vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças, crenças, fortunas ou posição social.
Aqui nós nos lembramos de Jesus, não é? Que todos aqueles que se aproximavam de Jesus, Jesus os recebia da mesma maneira. Não importa se ele era ladrão, se era uma prostituta, se era um cobrador de impostos, não importa para ele se era um fariseu, alguém que desprezava, né, as outras pessoas. Para ele, o que importa era o que ia no coração de cada um. Então, e o que importa é o que? A partir do momento que nós encontramos Jesus, que tivemos o contato com Jesus, como que nós vamos agir dali para frente? Então, para isso aqui, isso é o que importa para Jesus. E o ser humano, né, o homem de bem, ele age dessa maneira. Ele recebe a todos indistintamente, da mesma maneira. Ele não vai receber uma pessoa que tem uma determinada posição social de um jeito, uma pessoa que tem uma posição social um pouquinho mais humilde de outra maneira. Não é assim que ele age. Ele age, ele é quem ele é de verdade. Então, ele age da mesma forma com todos. Trata todos com respeito, bondade e benevolência, e é indulgente com as fraquezas alheias, pois sabe que ele mesmo carece de indulgência. Não julga. Aqui entra uma questão, às vezes, um pouco, é, um pouquinho delicada para nós, né? Porque nós temos o hábito, às vezes, de julgar, de criticar, às vezes nós achamos que estamos fazendo bem, né? Então, é sempre lembrar daquilo, né? Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, pode ser que nós não fazemos aquilo que aquele irmão nosso ou irmã está fazendo. E aí nós julgamos aquilo como errado, né? Nós julgamos aquilo como incorreto. Porém, às vezes nós fazemos outras coisas que aquela pessoa não faz. Então, é bem o ensinamento da mulher adúltera, né? Aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então, se nós não temos nada do que possam nos recriminar, aí sim, né, nós poderíamos jogar a primeira pedra ou julgar. Porém, se ninguém tem nada o que dizer de nós, nosso progresso moral é tão elevado que nós não vamos sentir no coração o desejo de julgar alguém, o desejo de criticar alguém. Se formos fazer isso, vai ser de uma outra maneira, como Jesus fazia eventualmente, mas no intuito eh, de um julgamento assim, como é que eu vou dizer? Um julgamento, uma crítica construtiva, no intuito de mostrar um caminho diferente daquele que a pessoa está agindo. É necessário ter muito discernimento, né, e ter muito cuidado para agir dessa maneira, porque nós caminhamos numa linha muito tênue entre o bem e o mal, entre o bem e a ausência do bem. Então, às vezes, nós estamos ali fazendo um comentário, uma crítica construtiva, não é? No intuito de ajudar alguém, dizendo assim: olha, não sei o quê, eu acho que eventualmente você não deveria agir dessa maneira. E se a gente não tomar cuidado com o que passa na nossa mente com as palavras, a gente acaba descambando para o outro lado. Aí a gente acaba julgando e não é o que nós queremos fazer. Então, às vezes, é melhor a gente ficar quieto, olhar para dentro de nós e tratar de corrigir as nossas imperfeições, né? As nossas falhas, e aí sim deixar aquele irmão no tempo certo, em que vai ter o despertamento para ele, se encontrar. Nós podemos, assim, passar informações para ele, né? Que na nossa visão poderiam ajudá-lo. Ó, eu fiz isso aqui assim, o que que você acha, né? Eu achei bacana, eu estudei isso aqui, eu ouvi essa palestra, eu li esse livro e deixar ele no seu livre-arbítrio. Se ele se interessar por aquilo, ele vai atrás ou não, mas não a gente chegar e falar, ó, você tem que fazer isso aqui porque isso aqui vai te ajudar a você não ser mais do jeito que você é. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Então, às vezes é melhor a gente abaixar a bola, ficar quieto, porque nós não somos tudo isso ainda, né? Estamos longe ainda disso. Então, a gente olhar para dentro de nós e corrigir aquilo que está imperfeito ainda dentro de nós, tá? Continuando, a exemplo do Cristo, ele não é vingativo, perdoa as ofensas, pois sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita no próximo todos os direitos decorrentes das leis da natureza, como deseja que respeitem os seus. De novo, uma alusão àquilo, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. A caridade é o seu guia e tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais
acima dos bens temporais, ou dos bens terrenos, ou dos bens materiais. E quais são os bens espirituais? Os bens espirituais é justamente isso. São as nossas virtudes, a nossa bondade, a nossa benevolência, a nossa fraternidade, a nossa caridade, o nosso amor que nós dedicamos às pessoas. E isso é o que é importante, é isso que nós temos que colocar acima de tudo. Os bens materiais são importantes, fazem parte da nossa existência? Sim, são importantes, mas não são mais importantes que os bens espirituais. Então é isso que nós temos que também trabalhar na nossa existência. Lembrando que, como nós falamos no começo, nós estamos vivenciando uma experiência humana, somos espíritos nesse momento encarnados. Tudo que nós temos aqui na Terra vai ficar aqui quando a gente desencarnar. Todas as coisas materiais que nós temos, as roupas, as casas, os carros, o dinheiro que está no banco, as contas, tudo que nós temos vai ficar aqui. Claro que nós temos que seguir, né, também as leis dos homens, temos compromissos, assumimos compromissos, compete a nós cumprir esses compromissos, porém, a nossa vida espiritual, os nossos bens espirituais, eles são mais importantes. E aí fica aquele equilíbrio que nós temos que saber dosar, saber trabalhar a questão do equilíbrio entre a nossa vida espiritual religiosa, a nossa vida material, a importância que nós damos para a vida material, a importância que nós damos para a vida espiritual. Isso é uma tarefa bastante desafiadora para todos nós. Às vezes nós temos necessidades na vida material e às vezes preterimos até algumas coisas, né, da vida religiosa em função das necessidades da vida material. Porém, nós devemos estar atentos a isso, porque muitas vezes nós recebemos o convite e esse convite nós sabemos que não é através de uma pessoa, esse convite vem através de Jesus, que utiliza, né, utiliza as pessoas que estão à nossa volta para que esse convite chegue até nós, e às vezes nós deixamos esse convite em segundo plano. Então, esse que é o ponto de equilíbrio que nós temos que buscar para que a gente possa aproveitar ao máximo essa encarnação em que nós estamos. Bastante coisa sobre o homem de bem. E nós trouxemos aqui tudo que está lá no Livro dos Espíritos, justamente para nós podermos refletir em cima disso, tá? Continuando, ele não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocar em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Então, aquilo que eu falei, nós sabemos falar, sabemos evidenciar um defeito em alguém, uma falha em alguém, sem entrar no campo do julgamento ou da crítica. Respeita no próximo todos os direitos decorrentes das leis da natureza, como deseja que respeitem os seus, né? Nós já falamos isso, e pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua essência divina. E aí, posto isso, tudo isso que nós comentamos, fica a pergunta: somos homens de bem, mulheres de bem, seres humanos de bem? Como que nós estamos caminhando nessa jornada? Como que nós estamos caminhando por essa trilha que Jesus nos deixou? Essa trilha que vai nos conduzir a sermos homens de bem. Isso é uma reflexão que fica para cada um de nós. O Espiritismo bem compreendido, mas acima de tudo bem sentido, conduz aos resultados ditos anteriormente, tá? A doutrina, ela facilita a inteligência, proporcionando uma fé sólida e esclarecida. Não estou aqui dizendo que o Espiritismo é melhor do que as outras religiões, nada disso. Eu estou mostrando apenas o que o Espiritismo nos proporciona. Cada religião tem o seu caminho, tem o seu dogma, e o que importa é o bem que cada religião faz ou proporciona, né, para os seus adeptos, para quem a segue. E aqui nós estamos mostrando o que o Espiritismo nos proporciona. E aí, nós distinguimos 3 fases com as quais nós podemos definir a nossa situação diante da doutrina espírita.
Tá, estão ouvindo barulhinho de chuva, né? Tá chovendo agora. E é bom, né? Estamos precisando aí de bastante água aí para passar aí, superar essa fase do inverno aí meio seco que nós passamos, tá? Mas vamos em frente. Nós entramos na doutrina espírita. O primeiro passo é esse. Nós entramos na doutrina espírita, aí a doutrina espírita entra em nós e depois a doutrina espírita sai por nós, em favor do próximo e em favor de nós mesmos. Então são essas três fases, né, que nós definimos a nossa situação diante da doutrina. Se assim é, por que muitos ainda não compreendem esse manancial de luz que Kardec nos deixou? Muitos que creem nas manifestações não compreendem nem suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se as compreendem, não as aplicam a si mesmos, tá? Então, gente, não adianta o conhecimento, não adianta a informação, se aquilo não servir para nós, se nós não colocarmos em prática em nós, em nossa própria melhoria, em nossa evolução moral. Então, não adianta a gente frequentar uma religião, se dedicar a ela totalmente, se tudo aquilo que nós estamos aprendendo lá não entrar dentro de nós. Se tudo aquilo não provocar uma mudança para o bem, né, uma mudança maior para o bem dentro de nós. Nós estamos perdendo tempo. Essa é a realidade. Então, o conhecimento que nós recebemos com as religiões é muito importante. Porém, se esse conhecimento não for colocado em prática, vai ficar só conhecimento. Não vai nos proporcionar nada, não vai nos proporcionar nenhuma melhoria. E aí nós vamos agir de uma maneira, quando a gente está lá dentro da igreja, do centro, seja onde for, e quando nós estivermos fora, nós vamos agir de outra maneira. Por quê? Aquilo que nós falamos lá dentro, a gente não aplica no nosso dia a dia. Então, essa é a grande questão que envolve não só a doutrina espírita, mas todas as religiões. Porque todas as religiões têm um caminho, têm o caminho com base nos ensinamentos de Jesus. Porém, se isso não for colocado em prática, se isso não for absorvido dentro de nós, vai ser só conhecimento. Então, aí que está a grande questão para nós pensarmos, né? Tudo aquilo que o Espiritismo nos traz, nós que seguimos o caminho da doutrina espírita, tudo aquilo que ele nos traz servirá para nós, de alguma maneira, irá proporcionar uma mudança interna em nós, irá proporcionar uma transformação dentro de cada um de nós? Essa é a colocação que fica para nós. O Espiritismo se apresenta sobre três aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e de moral, que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Ok? Daí nós temos três classes, ou melhor, 3 graus de adeptos. Então, o Espiritismo tem 3 aspectos, então tem as manifestações espíritas, tem os princípios de filosofia de moral que decorrem dessas manifestações e tem a aplicação desses princípios no nosso dia a dia. Em função disso, nós temos 3 graus, né, de adeptos do Espiritismo. Vamos lá. Os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las, para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Tá? Então, ocorrem lá os fenômenos mediúnicos, as manifestações mediúnicas, as pessoas acreditam e as pessoas buscam caminho, meios, formas de comprovar aquilo que eles estão vendo. Esse é o lado ciência, né? É uma ciência experimental, ok? É o lado científico. Os que compreendem as suas consequências morais. Então, esse é um outro grau de adepto. Então, aqueles que acreditam nas manifestações, não se preocupam em comprová-las, porque elas estão ali, de fato elas estão ocorrendo, e compreendem as consequências morais daquelas manifestações. E existem aqueles que praticam e se esforçam para praticar essa moral. Ou seja, então eles acreditam nas manifestações, compreendem as consequências morais e colocam aquilo em prática no seu dia a dia. Então são esses 3 graus de adeptos
que existem dentro da doutrina espírita. No livro dos Médiuns, lá no capítulo 3, o Kardec nos apresenta ainda um quarto tipo, que ele chama de espíritas exaltados. São aqueles que têm uma confiança cega e pueril no tocante ao mundo invisível e aceita tudo com extrema facilidade, sem verificação, até aquilo que é mais absurdo, né? Não reflete sobre aquelas manifestações, não examina e fala, né? Espalha isso daí, né? Para todo mundo, falando, né? E esse tipo de adepto ele é mais nocivo do que útil à causa espírita, porque o próprio Allan Kardec nos falou, né? O Espiritismo nos fala que as manifestações, por exemplo, as comunicações espíritas, elas devem ser avaliadas à luz da doutrina espírita. Então, muitas vezes, nós vemos algumas comunicações espíritas, ditas espíritas, que lá, se você for avaliar ela, eles vão nos envolvendo, né, de tal maneira que você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, muita coisa bonita, falando isso, aquilo, e lá no meio, a gente vê, nós percebemos o quê? Que às vezes lá no meio da comunicação tem algo que foge, né, da caridade, que foge da caridade e da fraternidade pregadas por Jesus. Só que, assim, se nós não tivermos os nossos, como disse Jesus, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir, se nós nos deixarmos envolver por aquilo que está sendo dito, aquela mensagem vai nos envolvendo de tal maneira que nós aceitamos ela como verdadeira. E lá no meio dela pode ter algo, não estou falando que são todas assim, só estou dando um exemplo, tá? Lá no meio dela, às vezes tem alguma informação, alguma coisa que foge da parte da caridade e da fraternidade, que foge daquilo que Jesus nos ensinou. E às vezes, assim, como tem muita coisa antes bonita, né, muita coisa boa, né, antes e tal, a gente às vezes acaba se envolvendo e não percebe, né? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então o próprio Allan Kardec falava isso. Avalie, né, as mensagens à luz da doutrina espírita. Geralmente quando vem uma mensagem, uma comunicação que envolve uma mensagem assim de grande vulto, né, que envolve toda uma coletividade ou toda a humanidade, essa mensagem não vem num lugar só, ela vem em vários locais, até em outras religiões, né? Ela vem de várias maneiras, mas o teor das mensagens é sempre o mesmo. Foi isso que validou o fenômeno das mesas girantes lá quando Allan Kardec começou. Por quê? Porque aquilo que estava acontecendo na França aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Suécia, aconteceu em vários lugares. E o teor da mensagem era sempre o mesmo. Então, essa uniformidade, né, de informações, essa uniformidade de características é que validou tudo aquilo lá e que despertou o interesse não só do Allan Kardec, como de muitos outros na época, e um pouco depois dele, Leon Denis, o Sonderborg lá na Suécia, o Crookes lá na Inglaterra, e vários outros, né, que se dedicaram ao estudo dos fenômenos, porém, entendendo, né, que havia uma inteligência por trás daquilo, e que o importante era que tudo isso proporcionasse uma mudança interna, transformando aquela pessoa numa pessoa melhor. Então, o melhor adepto do espiritismo, ou seja, de que religião for, é esse aqui, ó, os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Então, que compreendem, né, a base, né, a moral dos ensinamentos de Jesus e se esforçam para praticar esses ensinamentos, que praticam ou se esforçam para praticar esses ensinamentos, ok? Contudo, em muitos de nós ainda, a matéria, né, os laços da matéria são muito tenazes para permitir ao espírito se libertar das coisas da terra, ou seja, nós ainda somos muito presos, né, às coisas do mundo material, às coisas materiais. E o nevoeiro que os envolve lhes furta a visão do infinito. Por isso, não rompem facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos. A crença nos espíritos é um simples fato. Se apegam mais aos fenômenos do que à moral. Porque mudar dá trabalho, né, gente? Se nós queremos nos transformar em outras pessoas, em homens de bem,
nós vamos ter muito trabalho, vamos ter que mudar muitas coisas dentro de nós. E às vezes nós não nos sentimos confortável para fazer isso. Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem o seu momento, cada um está num estágio evolutivo. Porém, esse caminho, não é? Ele vai vir para todo mundo. Seja agora ou seja a posterior em outras encarnações, nós vamos acabar seguindo por esse caminho. Então, é muito comum nós acharmos bonito, né, os fenômenos. É muito comum, às vezes, nós chegarmos no centro espírita e querer já participar de uma reunião mediúnica, né, não sei o quê. É bonito, né, a gente ouvir um espírito elevado nos trazer uma mensagem e tal. Porém, nada disso adianta se aquilo lá, se aquela mensagem não se refletir dentro de nós, se ela não tiver um impacto dentro de nós, para que nós possamos nos tornarmos pessoas melhores. O verdadeiro e sincero espírita, o homem de bem, está num grau superior de adiantamento moral. Ele é tocado no coração e a sua fé é inabalável, tá? Então, quando nós atingirmos esse patamar, nós vamos estar num nível de grau assim muito elevado. A nossa fé, a nossa confiança, ela vai ser muito forte, ela vai ser inabalável. E podemos pensar, existem pessoas assim? Existem. Nós conhecemos alguns, não é? Tá aí o Chico, que foi um exemplo, né, para todos nós, de um homem de bem, na sua mais pura essência. Esse outro aqui, né, o Chico era mais dentro da doutrina espírita, né, na prática da caridade, né? O Gandhi foi mais ali na emancipação da Índia, na libertação da Índia, do domínio da Inglaterra, né, conseguiu essa independência sem levantar uma arma sequer. A Madre Teresa de Calcutá, no seu trabalho aí junto aos pobres, junto às comunidades na África, em vários lugares, levando a mensagem de Jesus para esses lugares. O Papa João Paulo II. Então, aqui são alguns exemplos. Nós temos outros aí, colocamos alguns aqui só para nós entendermos essa questão de ser um homem de bem. Então, todos esses aqui, e muitos outros que nós sabemos, foram e são homens de bem. O Divaldo ainda está aí, tem a irmã Dulce, tem uma série de pessoas, né, de espíritos, que quando passaram aqui pela Terra, deixaram a sua mensagem, deixaram o legado de serem homens de bem. Porém, essa não era a preocupação deles. Justamente por isso que são lembrados, são mencionados como missionários, como grandes espíritos que vieram aqui para nos auxiliar. E aí nós vemos aqui, como nos diz o Allan Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, ok? E pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, nós ainda temos um caminho longo a trilhar para superarmos todas as tendências inferiores que temos. Porém, gradativamente, nós vamos nos transformando. Alguma coisa vai mudando dentro de nós, algumas imperfeições vão sendo corrigidas, e as que nós ainda não corrigimos, né, as más inclinações, nós vamos trabalhando, vamos nos esforçando para superá-las, para domá-las. Então, esse é o verdadeiro espírita. Esse é o verdadeiro espírito que está a caminho de se transformar num homem de bem, tá? E aí na pergunta 919, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e se resistir aos arrastamentos do mal? Aí a resposta do Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio que nós temos para conseguir esse autoconhecimento? Para que nós possamos, assim, nos transformarmos em pessoas melhores. E aí, pegando também um gancho lá, né, no Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho nos diz: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao final da jornada, eu não coloquei o trecho inteiro porque é bem grande, mas ao final da jornada, ele fazia uma autoavaliação, né, uma autoanálise do seu dia. Como que foi o seu dia?
Aí, seguindo tudo aquilo que nós falamos lá no começo, eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, eu fiz o mal, prejudiquei alguém, alguém tem algo a se lamentar de mim. E ele fazia isso todo dia, constantemente. E assim ele foi fazendo a sua transformação moral para se tornar um homem de bem. É, muitas faltas, né, que nós cometemos, a nossa vida é muito corrida, o nosso dia a dia ele é muito corrido, e muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Porém, se nós interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, se nós nos dessemos esse tempo de fazer essa análise, nós veríamos quantas vezes nós falhamos, né? Sem perceber. Por falta de quê? Por falta de analisar a natureza, de olhar para os atos que nós estamos fazendo. E essa forma, a forma interrogativa, né, tem alguma coisa de mais precisa do que a máxima que frequentemente não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou por um não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e pela soma das respostas se pode calcular a soma de bem e de mal que está em nós, né? Então, assim, não tem aquela resposta mais ou menos. Ou é sim ou é não. Ah, hoje eu fiz todo o bem que eu podia ter feito, desde a hora que eu levantei até agora. Aí a gente pensa, eu estava aquela hora parado lá no sinal, aí veio uma pessoa pedir para mim alguma coisa, né? Pedir dinheiro, eu falei que não tinha. A pessoa falou, dá licença, a gente já ficou meio assim. Às vezes a gente até fecha o vidro, né? Fica com medo e tal. Fecha o vidro um pouquinho, deixa só uma flechinha lá aberta lá. E a pessoa às vezes chega e pergunta, pede, a gente fala, não tenho e tal. A gente até tem, às vezes não quer dar, não é? Cada um é cada um, não tem certo, não tem errado, tá? Nesse momento. É, e aí a gente, às vezes, só da gente falar um bom dia, né? Mesmo que a gente não tenha o que dar para aquela pessoa, né? Só nós falamos assim, bom dia ou boa tarde, né? Ó, infelizmente eu não tenho, nesse momento eu não tenho o que você está me pedindo. Porém, o que eu posso te dar nesse momento é desejar que Deus abençoe você, que você seja muito feliz, né? Que você tenha muita luz e muita paz na tua vida. Às vezes isso, né, é suficiente para aquela pessoa. Às vezes isso é um alimento que ela precisa para saciar a fome dela, não é? Então nós temos que ser bem realistas e honestos conosco mesmo. Quando nós formos fazer essa análise, é sim ou é não. Porque se a gente colocar mais ou menos, eu fiz sim, mas eu não fiz, não sei o quê, nós não vamos sair do lugar. Nós temos que ser realistas. E como ele diz aqui, pela soma de bem e do mal que está em nós, é que nós vamos ver que caminho que nós estamos seguindo, por onde que nós estamos indo. Só contar um episódio que aconteceu comigo, né? Essa questão mesmo que eu comentei, que me veio à lembrança agora, acho que foi, creio que foi até por isso mesmo que eu comentei. Um dia eu parei o carro num semáforo, né? E veio um rapaz vendendo uma balinha de eucalipto, assim, gostosa. Eu gosto dessa balinha, né? Uma balinha bem gostosa, né? Ele colocou 2 saquinhos lá e tal, e foi colocando nos outros carros, como ele sempre faz, né? E realmente naquela hora eu não tinha R$ 2 para dar para ele, não tinha moeda, não tinha nada, né? Aí na hora que ele veio pegar a balinha no meu carro, eu falei assim, ó, infelizmente eu não tenho, a balinha é muito gostosa, eu gosto dessa balinha, mas nesse momento eu não tenho para te dar o dinheiro, fica para uma outra oportunidade. Ele falou assim, não, não, toma, leva a balinha. Eu falei, não, imagina. Não, ele falou, não, leva a balinha, jogou a balinha dentro do carro e saiu. Quer dizer, vê como que são as coisas, né? Então, na hora que eu falei para ele, né, que eu gostaria de ter, porque além de eu estar ajudando, é uma coisa que eu gosto, né? Ele falou assim, tudo bem, né? Ele não falou, mas ele pensou, você não pode me ajudar agora, mas eu posso te ajudar. Aí pegou e me deu a balinha e saiu e foi embora, né? Não deu nem tempo para mim de pegar a balinha e devolver para ele. Então, assim, esse tipo de coisa que vai acontecendo conosco no nosso dia a dia, que nos mostra que o bem está aí, que o bem está presente, não é? Que nós também podemos fazer o bem de várias maneiras, não é? Imagino, né? Se você imagina uma pessoa que se põe a ficar de carro em carro vendendo as coisas no semáforo, né?
ela está passando por um momento delicado, né, financeiramente falando e tal, e o caminho que ela encontrou para arrecadar algum dinheiro foi aquele. Mas naquele momento, aquele rapaz, ele não pensou nisso. Ele pensou o quê? Que eu queria a balinha, eu não tinha o dinheiro para dar para ele, mas ele podia me dar a balinha sem receber o dinheiro. Como eu também já dei o dinheiro sem pegar a balinha várias vezes, não é? Então, são os presentes que a vida nos dá, não é? Você faz e você recebe na mesma tonalidade, na mesma intensidade. Tudo aquilo que você faz volta para você na mesma intensidade. Então, essa autoanálise que nós temos que fazer é para verificar justamente isso, se nós estamos trilhando pelo caminho que nós queremos seguir. E a doutrina espírita, ela nos proporciona o conhecimento, a fé raciocinada, nos mostra a justiça das reencarnações e a necessidade da observância das leis de Deus. Os estudos, né, da doutrina, né, os cursos, né, que as entidades e as federações nos oferecem, são as ferramentas que nós temos para compreender a essência de tudo aquilo que o Allan Kardec nos falou e dos ensinamentos de Jesus. Então, os cursos servem para isso. O estudo, né, da doutrina espírita, ele serve para isso, para nós compreendermos a essência daquilo que Jesus nos ensinou. E o que nós, né, que estamos fazendo com tudo isso? Como que nós estamos colocando isso em prática dentro de nós, no nosso dia a dia? Que tipo de espíritas nós somos? Dentro daqueles 3 graus lá de adeptos, 4, né? Que tipo de espíritas nós somos? Aquele que acha o fenômeno bonito, que é só o fenômeno, aquele que compreende a consequência moral, mas é como se dissesse, isso não é para mim agora, né? Ou aquele que compreende os fenômenos, que entende os fenômenos, as suas consequências e coloca isso em prática. Então, que tipo de espíritas nós somos? E aí, olhando aqui para a escala espírita, eu costumo dizer que essa escala aí, ela é meio ingrata para nós, né? Por quê? Porque se nós formos olhar aí essas 3 ordens, né, de espíritos, nós temos primeira classe, os espíritos puros, né? Jesus, né, e outros lá. Segunda classe, superiores. Terceira classe, de sabedoria. Quarta classe, sábios. Quinta classe, benevolentes. Aí vem sexta classe, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros, né? São 10 classes, 3 ordens. Em que classe, em que ordem a gente se coloca dentro dessa escala? Então, se a gente for olhar, nós não estamos na terceira ordem, não é? A gente não é batedor, não é perturbador, a gente não é leviano, né? Mas também nós não somos benevolentes, nem sábios, nem de sabedoria, nem superior. Então, onde que nós estamos? Não é? Então, eu costumo falar que ele tinha que ter aí uma ordem aí 2,5, né? Para colocar, porque nós estamos justamente nessa transição da terceira ordem para a segunda ordem. Nós estamos aí nessa interseção aqui no meio, ó, com um pé na terceira ordem, mas também já com um pé na segunda ordem. E é isso que é importante, né? Então, o que me faz estar com um pé na segunda ordem? O que me leva a agir no meu dia a dia de modo que esse pé meu possa estar na segunda ordem, tá? E em paralelo, o que eu tenho ainda em mim que mantém um pé meu na terceira ordem, que não me deixa seguir em frente do jeito que eu quero? Então, essa é a avaliação que nós temos que fazer, para que a gente possa aí se localizar dentro dessa escala, porque essa escala aí, nesse momento, ela é meio ingrata para nós, né? Vivei no mundo, ao lado dos companheiros de jornada, se esforçando a todo instante para ser um homem de bem. Seja caridoso, benevolente, evite julgamentos, críticas, maledicências, tolere, perdoe e, acima de tudo, ame incondicionalmente. Isso é a recomendação de tudo isso aí que nós falamos. É fácil? É difícil? Vamos ver o que nos disse Jesus. Algumas frases, né, de Jesus aqui para nós refletirmos. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Ok?
Então, se eu não quero receber uma crítica por conta disso, eu não vou criticar. Se eu não quero ser julgado por conta disso, eu não vou julgar. Se eu não quero ser avaliado por conta disso, eu não vou avaliar. Então, esse é o caminho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade? A verdade está contida na lei de Deus, na lei de justiça, de amor e de caridade. Outra, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês a minha carga e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso interior, pois a minha carga é suave e leve. Então, a partir do momento em que nós entendemos tudo isso, por isso que Jesus fala que o meu jugo é suave e leve, não fica difícil, fica fácil. Por que que o Chico vivia constantemente, vivia sempre em paz, em harmonia, né? Sempre sorridente? Ele passava por momentos difíceis, passava terríveis, momentos muito, muito difíceis, né? Mas por que ele estava sempre daquele jeito, né? Amoroso, benevolente com todo mundo? Porque ele entendeu que tudo que acontece com a gente, de bom, de ruim, aquilo quando nós estamos ali sendo exaltados, né? E ao mesmo tempo quando nós estamos sendo humilhados, tudo isso que acontece com a gente é aprendizado. Tudo isso é válido, não tem nada errado, gente, está tudo certo. Então, a hora que nós entendemos isso, que nós compreendemos isso dentro de nós vamos ter mais paz na nossa vida, nós vamos ter mais harmonia. E aí nós vamos entender o que Jesus falou: a minha carga é suave e leve. Então, esse é o caminho para nós, esse é o que nós que nos compete aplicar no nosso dia a dia com base naquilo que nós estamos aprendendo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. É aquilo que nós estávamos falando, tá? Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face, né? Ou seja, não tenha sentimentos de vingança, de revide, de, de raiva. Trabalhe essas questões, porque essas questões mantêm o nosso pé lá na terceira ordem. E nós queremos seguir avante, nós queremos seguir adiante, queremos entrar lá na quarta classe, lá na segunda ordem e evoluindo dentro da segunda ordem. Nós queremos isso. Todos nós trilharemos por esse caminho, não é? Mas o que que nos impede, o que que nos mantém ainda lá na terceira ordem, tá? Aqui ele não está falando para que nós devemos ser fracos, devemos ser ingênuos, não é nada disso. Mas avalie a situação, né? Em toda situação, sempre existe dois lados, o lado bom e o lado ruim, não é? Então analisa a situação, analisa o contexto na qual aquilo aconteceu. Às vezes um irmão chega, faz alguma coisa para a gente, mas vai ver a vida dele como está, vai olhar a situação dele. Às vezes ele está passando por um momento que nós não sabemos, que levou ele a agir daquela maneira conosco. E a hora que a gente se sente aí, não é, atingido de alguma maneira, a gente tende a julgar, a gente tende a criticar, a gente sente dentro de nós aquele sentimento assim, ah, você vai ver o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer isso, vai acontecer isso, e aí eu vou estar... É como se a gente quisesse estar se colocando acima da pessoa, né? Então não é por aí, né? Não tem nada errado, gente. Se alguém chega e faz alguma coisa pra gente que não é legal, que não é bom, vamos entender o que está acontecendo, por que que ele ajuda daquela maneira, não é? Que aprendizado aquilo está trazendo para mim. Então, esse é o caminho, esse é o despertamento que a doutrina espírita proporciona para nós. Vigiai e orai, uma outra frase de Jesus, e também o que que ele disse: tudo aquilo que nós pedimos em oração vos será concedido. Aí a gente pode pensar assim, puxa, mas às vezes eu peço alguma coisa e não vem. Não vem do jeito que você pediu, mas ela vem do jeito que você precisa, do jeito que nós precisamos.
Então, às vezes nós queremos algo, porém nós não estamos preparados para aquilo ainda. E aí, o que nós pedimos vem não daquele jeito, vem de uma outra maneira para que nós possamos ir nos preparando e aí, quem sabe, em um determinado momento, aquilo que nós queremos daquele jeito vai vir. Então é isso que nós temos que compreender. Tudo aquilo que nós pedimos vai ser concedido para nós. Pedi e obtereis, Jesus nos disse. Tudo aquilo que nós pedimos de coração, em oração, vai ser concedido para nós. Porém, vai ser concedido do jeito que nós precisamos naquele momento. Então, essa é a compreensão também que nós devemos ter. E muitas outras, né? Citamos aqui algumas frases apenas. E as dificuldades que existem na nossa vida são colocadas por nós mesmos face às tendências e imperfeições que nós ainda carregamos. Então, é o que nos prende, que prende um pé nosso lá na terceira ordem. Então, são as tendências e imperfeições que nós ainda trazemos nesta vida. Vamos errar, e isso é muito bom, desde que seja gerado um aprendizado para nós. Porém, o esforço em seguir pelo caminho que o Mestre nos deixou, ele deve ser a todo momento, a todo instante. Nós não devemos, nós não podemos desistir do caminho. Nós não podemos desistir de seguir por ele, porque lá na frente que eu digo não só nessa encarnação como nas próximas, os resultados vão ser melhores para nós. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é muito comum, às vezes, a gente ouvir, né, na Igreja Católica, tem uma passagem que diz assim, na hora da comunhão: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E muitas vezes, né, face às atitudes que nós tomamos, nós não somos dignos mesmo que Jesus esteja dentro de nós. Porém, Jesus irá nos salvar quantas vezes forem necessárias, porque ele nos disse: Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E como ele mesmo prometeu, nenhuma de minhas ovelhas ficará para trás. Então, ele sempre vai nos proporcionar os meios, o caminho, para que a gente possa ser digno da presença dele na nossa vida, para que nós possamos ser digno de seguir o Mestre. Ele sempre vai nos proporcionar, tá? O tempo em que nós ficaremos no ciclo vicioso das reencarnações expiatórias depende única e exclusivamente de cada um de nós. Tanto tempo que a gente vai ficar aqui, reencarna, desencarna, não melhora nada, ou melhora muito pouquinho, ou volta do jeito que veio, né? Isso aí vai depender da gente, de cada um de nós, tá bom? Estamos no caminho. Ao cair, que nós possamos aprender com os nossos erros, né? Os erros que proporcionaram as quedas, e que possamos levantar e seguir adiante. E quando ficar muito difícil, Jesus, irá nos carregar. Avancemos sempre com fé, confiança e esperanças. E aí, Jesus, um convite que Jesus nos convidou a todos nós para o seguirmos, porque ele precisa de cada um de nós, para que o nosso planeta possa se transformar, para que o nosso planeta possa se regenerar, e será através da mudança de cada um de nós que isso irá ocorrer. Então, Jesus precisa de nós para que nós possamos ajudá-lo a transformar o mundo. Para isso, primeiro a gente tem que transformar o nosso mundo interior, que a partir do momento que nós mudamos, a vida em nosso entorno começa a mudar. Então, esse é o caminho. Esse é o convite que Jesus nos faz. Siga-me, né? Segue-me. Fez esse convite para todos os discípulos que o seguiram, faz esse convite para nós a todo instante, quando ele nos convida para fazer um curso, para assistir uma palestra, para participar de um seminário, para dar ou para, eventualmente, né? Nós que já atuamos na doutrina há algum tempo, para fazer uma palestra, para ser monitor ou facilitador em um curso da doutrina. Então, esse é o convite que Jesus nos faz. Convite para que nós possamos segui-lo, para que nós possamos pegar tudo aquilo que nós recebemos dele e colocarmos em prática. Então, essa é a mensagem que fica, que eu deixo aqui para nós, nessa tarefa
que compete a cada um de nós de sermos homens de bem ou mulheres de bem. O espírito não tem sexo, mas estamos encarnados, né? Então falamos que sejamos homens de bem ou mulheres de bem, que nós possamos trilhar por esse caminho, olhar para dentro de nós e identificar que nós já temos todas as ferramentas necessárias para que nós possamos mudar, para que nós possamos evoluir. Para isso, nós precisamos entender as nuances que ocorrem no nosso dia a dia. Tudo que acontece com a gente, tudo mesmo que acontece com a gente, tem um propósito, tem um objetivo. E não tem nada errado. Tá bom? É isso que a gente tem que guardar. Não tem nada de errado. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão. E vamos começar a olhar para essas questões, começar a olhar o lado bom de tudo e avaliar como que nós nos portamos em determinada situação, como que nós podemos melhorar, como que nós podemos evoluir. Essa é a tarefa que compete a cada um de nós. Esse material aí, só para dizer de onde foi tirado do Livro dos Espíritos, capítulo 12, livro 3, capítulo 12, Perfeição Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, e aí de uma aula que tem na internet, um PowerPoint de uma aula desse assunto, né? Algumas informações foram retiradas de lá, e aí tem um endereço para encontrar essa apresentação, tá bom? Então, gente, essa é a mensagem de hoje, que todos nós possamos refletir a fundo em nosso propósito de sermos homens de bem, que possamos olhar para dentro de nós e termos em mente que, como disse Jesus, né, o caminho não é difícil, o caminho não é complicado. A dificuldade, a complicação, somos nós que colocamos. E isso, assim, não é porque nós estamos errados, não é nada disso, é o momento em que nós nos encontramos, o atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Então, vamos refletir um pouco, praticar um pouco esse ensinamento do Santo Agostinho, de fazer a autoanálise, de olhar para dentro de nós, ver aquilo que precisa ser melhorado, que precisa ser transformado, porque só assim nós vamos conseguir evoluir. Nós falamos aqui sobre os cursos, né, que a doutrina espírita nos proporciona, são excelentes, maravilhosos, porém são informações, é conhecimento. Se a gente não pegar aquilo e colocar em prática, não vai ter muito resultado, não vai gerar muitos frutos. Então, essa é a recomendação que fica, que nós possamos colocar tudo isso em prática, que possamos refletir no nosso dia a dia, no que nós estamos fazendo, por onde nós estamos seguindo. Se ao final do dia nós fazemos uma avaliação, nós temos mais sim ou mais não. Então vamos praticar isso, colocar em prática, para que a gente possa ser uma pessoa melhor de fato. E assim nós agradecemos por essa oportunidade e vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de podermos estar aqui falando sobre o que Jesus nos ensinou. E vamos vibrar intensamente pela paz na terra entre todos os homens, pelo bem universal, pelo nosso Brasil, nosso povo, pelo Evangelho de Jesus, que seja norma de conduta em todos os lares, vibrar por todos os sofredores do corpo e da alma, pelos viciados, asilos, creches, hospitais, manicômios, presídios e orfanatos. E assim, vamos agradecendo mais uma vez por todas as bênçãos e oportunidades e vamos elevando o nosso pensamento a Deus, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.